introdução do texto de Jacó, daquele texto que ele teve a luta com o anjo, e eu tinha falado, mas eu vou dizer rapidamente, Jacó estava fugindo do passado dele, né? Esse nome Jacó quer dizer o enganador. Enganador por quê? Porque ele queria nascer primeiro, o irmão passou na frente. Isso na barriga, essa confusão se deu dentro da barriga da mãe. E o irmão dele saiu na frente, e ele pegou no calcanhar do irmão dele. E o resultado, a família olhou e disse: Jacó, quer dizer, enganador. E ele vai crescendo com esse apelido, esse estigma, essa marca na sua vida. E tem as influências da família. A família era metida inteligente, sabida demais. A mãe disse: não, comece a agir assim, assim. E você é quem merecia ter nascido primeiro para ser o primogênito e aquela coisa toda. E um dia ele oferece, eu não vou entrar bem nesse detalhe, que não é o foco de hoje. Ele oferece um alimento lá em troca da primogenitura para o irmão dele, Esaú, e isso dá uma confusão e ele tem que fugir, foge lá para a casa de um tio que se chama Labão, bem longe, depois de tão distante. Bem longe. E quando chega lá, o tio era um espertalhão. Sabe aquele sabidão, aquele 7-1, aquele cara que você conhece o shape dele, você olha assim e diz: isso é um Pelé. O tio chega, ele chega bem fugido, né, conta a história, o tio diz: pois não, vai começar a trabalhar aqui, vou trabalhar na gerência. Não, você vai trabalhar pastoreando as ovelhas lá no meio do mato, com fome, com frio. Aquele negócio que eu já falei inúmeras vezes aqui, a profissão do pastor era horrível. Tá entendendo? A profissão do pastor hoje dá trabalho. Não é horrível, é maravilhoso, mas dá um trabalho. E naquele tempo dava trabalho e era horrível, tá certo? Pastorear, literalmente, ovelha. E o tempo passando, e ele foi ficando mais homem, né? Era um rapaz ótimo, foi crescendo, ficando homem, lá vai, começou a olhar, olhou assim meio esquisito para as moças, né? As moças da casa, que era da família. Aquele tempo se casava entre parentes, tá certo? Era muito, casava com prima, casava com meio-irmão. A Bíblia tem muitos casos desses, tá certo? Eram outros tempos. E lá vai, ele olha, aí ele se engraça lá de uma bonitona, né? Aí chega lá pro patrão dele, que é o tio, aí diz: rapaz, eu tô até querendo casar, eu tô esse tempo aqui trabalhando com você, e você não me paga nada, que você é um Pelé, né? Ele não disse que é um Pelé, mas não pagava nada. Aí eu queria saber se dava para me casar com ela. O cara disse: dá. Ele disse: oba, como é? Ele disse: vai trabalhar 7 anos. Como assim? Já trabalhei esse tempo todinho aqui, né? Ele já passou 7 anos já. Ele disse: não, esses 7 foi para guardar aqui, porque seu irmão tá lá, ó. Tá vendo? E às vezes o diabo usa o medo, as pessoas usam o medo, muitas situações usam o medo contra a minha vida, contra a tua vida. Por isso que a Bíblia ensina: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, confia em Deus. Porque o diabo está aí para colocar medo. Tá vendo? É uma das ferramentas. O medo é um freio, né, de ações. O freio é para contenção. O medo é para evitar que a gente empine uma moto e fique em pé, em cima da roda dianteira, com os braços abertos, com um pano na cabeça e com a lata de cerveja, insultando o policial. Então, uma pessoa dessa é um insano, não tem medo, tá certo? O medo, ele produz... Mas esse medo que a sociedade usa, às vezes, na vida da gente, né? Ameaça, e você lembra e tal, e as pessoas usam algum acontecimento da nossa vida, algo que fizemos, ainda que na juventude, ainda que numa situação que o povo nem entende, entendeu? A gente faz um risco e o pessoal vê um rabisco do tamanho do mundo, né? Jesus disse: olha, você tira a sua travezinha do seu olho antes de você tirar esse salgueiro do... Quer dizer, a gente vê as cores dos outros, não, porque, né, tudo quando é com outro, a gente maximiza, né, que torna enorme. E o Labão disse: não, 7 anos aqui quer casar com ela, 7 anos trabalhando. Quer dizer, 7 anos sem salário, mais 7, 14. E ele foi trabalhar. Lá vai, tal. Quando chega os 7 anos, eles pronto. E ficou esperando. Então, se ele chegou lá com 19 anos, mais 7, né? Mais 14 anos, já estava lá para 30 anos de idade, esperando para casar. Quando chegou no dia de casar, aí disse: pronto, ó, já
tinha aqueles 7 que o senhor disse que não valeu, mas agora já passou mais 7. Aí o cara disse, pronto, agora dá certo casar. Quando é o casamento? Então, hoje, vamos fazer festão. Festão, eita, festão. E som, e teve não sei o quê, porque eu não estava lá na festa, mas foi festão, porque festa de gente rica, sempre foi festão. E lá vai, e aí, quando é de noite, aí como era o casamento antigamente? Os grandes, as pessoas da alta sociedade, ia lá um sacerdote, um fariseu, aí abençoava lá, estava casado. As pessoas em normal, o chefe da casa é o sacerdote da casa. A mulher dele é a sacerdotisa da casa. Então, quando juntava, quer casar, quer, levava lá, leva para o quarto da casa da mãe, ajeita o quarto bem bonito, joga, aí tem os contratos entre as famílias direitinho, jogou lá dentro, os pais abençoou, está casado. Era assim, antigamente, tá certo? Pastor, e hoje? E hoje não vai, não. Hoje não é para fazer isso. Ô, pastor, você é atrasado? Exatamente, eu sou atrasado, tá bom? Hoje não. Hoje tem que casar, viu? Ainda tem que gastar aquele dinheiro no cartório. Mas se você me chamar, eu faço de graça. Eu já fiz, você está perto de 100 casamentos já. 100. 100 casais ao decorrer de 25 anos. E ele casa e lá vai, aí eu sei que eu não sei se ele exagerou, tomou alguma coisa de noite, eu sei que no escuro lá, e pegou no sono, quando foi de manhã, que ele abriu a janela, que olhou, estava lá que ele queria casar? Não. O enrolão botou uma que estava lá encalhada, aí ele saiu furioso. Não, amigo, não quero essa, não, quero a minha. Ele disse, não, na nossa família é o seguinte, casa primeiro a que é mais velha, que não tenha casado. Agora, se você quiser aquela que você quer, aí é mais 7 anos. E ele se submeteu. Olha como ele gostava dessa menina. Porque era o tio dele, né? Mas que bicho, como diz no Nordeste, presepeiro. Bom, ele era uma pessoa de ódio, de nada. Ele era uma pessoa que, bom, tem que fazer isso, vou fazer. Sabe, às vezes a gente se decepciona e carrega uma marreta da decepção dentro da gente, nos impedindo de dar o nosso melhor. Quando você diz, bom, é assim, o que é, tem um ditado que não é do mundo, né? Não é um adágio popular. Adágio é da música, né? Andágio popular, mas é um ditado que diz: o que é irremediável, irremediável está. Então, tem coisa que não teve como ajeitar nesse momento, vamos seguir para frente e vamos ser abençoados. Você quer saber do que aconteceu? Ele começou a trabalhar e disse: olha, é o seguinte, eu vou trabalhar, mas eu preciso de alguma coisa. Aí tá difícil, já faz 14 anos, mais 7, vou ficar velho aqui, você enricando, porque ele era uma pessoa abençoada, onde ele botava a mão, quem tem Deus é abençoado. Então ele não ficou furioso, foi enganado, foi enrolado, foi uma tristeza, foi uma decepção, ele, não é que engoliu a seca, ele pediu, Deus, tira isso de dentro de mim, me faz, eu tenho um propósito, eu tenho coisa na minha vida, a índole desse Caba, ele é assim, não vai mudar. Ele que semeia os erros dele, um dia ele vai colher. Agora, eu preciso ser abençoado. E eu estou nessa situação. Então, ele disse, olha, aí ele disse, não, então vamos fazer o seguinte, as ovelhas que não for lisinha, olha, só tem ovelha branca. Ou preta. Eu já criei ovelha dessas de raça, que é metade do pescoço branco e a cabecinha preta, ou vice-versa. Mas as ovelhas lá dele era tudo branca ou tudo preta. Ele disse, bom, vamos fazer o seguinte, eu sou honesto, sou uma pessoa bacana, e eu lhe amo, vou lhe dar até outra filha, lhe dei essa aqui. Ele disse, não quero não, mas dei, você vai, eu vou dar outra, você casar, viu? Vou lhe dar outra, daqui a 7 anos, mas enquanto isso, as que nascer pintadinha, listadinha, aí você pode ficar para você. Por quê? Porque não nascia listadinha nem pintadinha, era branca. As brancas eram brancas, as pretas eram as pretas. E ele orou a Deus, Deus deu uma estratégia, e daqui a pouco, começou a nascer listada, pintada. Chegou um ponto que o homem lá estava desesperado. Só que não tinha como desmanchar. Não tinha como desmanchar. E o tempo foi passando, ele estava com mais ovelha do que o tio dele, que era o patrão dele.
E ovelha naquele tempo era uma... Mas não é pouco, não, era muita. Você vê aqueles vídeos dos Andes, da Holanda, da Suíça, que tem aquelas... eu acho que é manada, né? Quando é ovelha, não sei o coletivo de ovelha. Aquela estrada de ovelha que não tem fim, esse era o tanto de ovelha que ele... E ele... Eu sei que passou o tempo, quando deu os 7 anos, vamos casar mais. Aí dessa vez casou, ele disse, aí o patrão, o tio dele, vai continuar? Ele disse, não, amiga, agora eu vou embora. O que eu queria, eu já consegui. Quer dizer, se ele tivesse ficado com remorso, além do medo que já estava lá da situação da casa dele, ele ia prosperar em que na vida? Tem situações na nossa vida que tem que levantar a cabeça. Você não é juiz do mundo, entendeu? E as pessoas que fazem ações ruins contra a gente, eles vão responder, não é você não é executor, tá certo? Você não é juiz, você não é executor. Tem até uma palavra na Bíblia, exator. Exator era o cara que fazia justiça lá no tempo de Israel. Ele botava atrás, se ele pegasse... Então, não. A gente, às vezes, é vítima dessa situação. Já não bastasse o medo que ele estava, longe da família. Ainda vinha uma situação dessa. Mas ele diz, olha, Deus, eu tenho que melhorar a minha vida. Eu tenho que prosperar. Eu não prego prosperidade, bem surgiu a palavra, agora vai ser essa mesmo. Eu tenho que prosperar e do jeito que esse... primeiro, para me prosperar, para me estar solto, eu não posso estar com amarra, um chumbo, uma marreta dentro de mim, um machado partindo no meu coração. Sara a minha ferida, sara a minha alma, sara meu ser, e eu tenho que ir para frente. É porque as coisas que eu escutei limpa meus ouvidos, Jesus. É o cotonete santo do Senhor, limpa minha mente, limpa meu desver. Então eu vou inventar esse verbo agora. Eu digo até a Laila Rebeca, não tem como desver, mas com Deus. Deus, eu quero desver isso, eu não quero esquecer esse negócio. E o cara lá todo achando que estava por cima da carne seca, né? O tio sabidão, e ele trabalhando, e Deus pega ovelha. E ele, quando juntou tudo, bom, pegou a esposinha dele, ó, foi embora. Tá certo? E ele vai em direção à família dele. Olha, essa questão da família é tão importante. Às vezes a gente tem um atrito com a família, mas tem algo que chama a aproximação. E às vezes a gente tem resistência, sabe? Eu já contei tanta história emocionante aqui, são 25 anos de pastor, mas eu prego há 30 anos, tá bom? 30 anos que eu prego. Então, eu sei de ilustrações e sei de muitas histórias reais, que às vezes a gente fica com aquele receio, aquele medo no coração e sente a vontade de voltar para a família. Todo mundo sente a necessidade de voltar para a família. Você pode ter a queixa de 300 Natal que o bufete cantou, que quebrou litro de Montila, que não sei o quê, que rasgou isso, mas que não tem nada melhor na nossa vida do que a família. Certo? Família é projeto de Deus. Família é o nosso alicerce. É quem cuida da gente. A família é um negócio tão bacana que, às vezes, está com ódio da gente e ainda faz o que tem que fazer para ajudar a gente, porque família. Né? Ó, tem um ditado de família que é assim: vem você dar nele, a gente dá porque aqui é da gente da família aqui, mas vem você... Tá entendendo? Os da casa podem até entrar nos atritos lá, mas vem uma pessoa de fora se meter. Né? Então... essa foi a história da introdução até chegar a esse encontro com um arcanjo. A Bíblia diz anjo, mas no decorrer do texto você vai vendo que não é um anjo qualquer. Por sinal, todo teólogo diz que é o anjo do Senhor, que seria o próprio Deus. Só que Deus não tem corpo. Então, o anjo representa Deus. E poderia ser Jesus também. Não é uma coisa muito séria. Eu sei que tinha poder e não era pouco, não. Tá certo? Era um poder, mas ele era uma pessoa, apesar da sua vida cheia de altos e baixos, pensa numa pessoa aguerrida. Então, eu achei interessante trazer isso para a minha vida, porque eu lido direto com pessoas que todo dia matam um urso, mata um leão e deixa o outro amarrado para matar de madrugada antes de começar o outro dia, porque não é mole, entendeu? Tem as coisas que a gente assiste na televisão, meu Deus, por que eu reclamo da vida? Olha a vida dessa pessoa. Domingo eu fiquei assim, com a boca aberta,
num programa, numa rede de televisão que quase a gente nem assiste mais, mas nesse programa passa muita coisa boa. A mulher contando o sofrimento da vida dela, desde de menina dentro de casa dela e das irmãs. Meu Deus, como é que eu reclamo da minha vida? Né? Por que a gente olha a situação das outras pessoas? Então, mesmo com essa luta, tem uma chama que Deus coloca dentro da gente que impulsiona a gente para vencer. Então, se ainda está na fase da luta, hoje é dia da chama acender e você perceber esse pulsar de Deus dentro de você em direção àquilo que Deus reservou para a sua vida. Por isso que você não desiste, porque você não arreia. Por isso que você diz, todo dia eu quero morrer, mas não morre. Você se levanta, toma banho, às vezes nem toma, mas vai, segue em frente. Não sei se come, às vezes não tem o que comer, mas vai. E eu não aguento mais, e fica com a mão na cabeça, mas vai. E você sabe por que, que o inimigo dizendo, desista, pare, você não vai conseguir, mas há uma chama da parte de Deus, tá certo? Te impulsionando em direção àquilo que é reservado para a tua vida. Então, os conflitos, né, os becos sem saída, as enrascadas, né, que ele se meteu, né, nas furadas, e Peniel, nesse contexto aqui, é a saída do beco dele, tá certo? Beco sem saída é uma coisa horrível. Você entra numa rua, é um beco sem saída. Lá vai você, como é que vai voltar, né? Então, eu não sei em que estágio da vida eu prego para um multi-universo de pessoas, apesar do YouTube classificar por faixa etária, mas eu prego não para crianças, né? Mas para jovens, para homens, mulheres, idosos, idosas, para essa classe já inteligível, né, que já percebe as coisas da vida e que já está sujeito a essas lutas e coisas que eu procuro trazer para o sermão, né? Então, eu não sei em que estágio da vida você está, mas Deus vai providenciar a saída do beco, tá certo? Porque às vezes a gente está num conflito que foi gerado lá no patrasmento, como diria uma pessoa que era uma influência aqui no Brasil, lá no... Esse que eu estou falando, era um homem chamado Odorico Paraguaçu. Ele tinha o hábito de criar palavras. E eu adoro criar palavras também. Quanto mais sem sentido, mais destrambelhado, como for o nordestino, e eu, como um bom nordestino, eu adoro criar palavras também, tá certo? Então, Jacó tem esse encontro que vai trazer um encontro com Deus, traz uma resolução, uma solução para o passado da vida dele. Talvez fique até difícil de eu tentar explicar isso, mas quando você se aproxima de Deus, carregando com você os seus fardos de situações passadas, seus medos, suas decepções, Deus consegue corrigir de uma maneira que aquelas ações, porque nem toda conquista, mesmo que tenha, não, mas foi uma conquista, nem toda conquista produz satisfação. Agora, a bênção de Deus não acrescenta dores, tá certo? Então, tem coisas que a gente conquista e depois, meu Deus, eu não devia, tá certo? Eu não gosto de conquista fácil, eu não gosto de levar vantagem, tá certo? Eu sou do tipo da pessoa que eu for comprar um negócio e se eu conseguir fazer a conta mentalmente, e a pessoa errar, porque já aconteceu muitas vezes comigo. Primeiro que eu converso muito. Eu chego e fico conversando, a pessoa se encanta naquilo que eu estou conversando daqui a pouco. E agora, bem recente, alguma pessoa diz, não, está errado essa sua conta. Não, é isso mesmo, o senhor está achando caro. Não, eu estou achando que está faltando. Tá entendendo? Eu não gosto de levar vantagem e aconselho ninguém a levar vantagem, tá certo? As suas coisas têm que ser abençoadas. E um dia haverá acerto de conta, né? Quem leva vantagem em tudo, né? 21 anos, por causa de uma conquista, 21 anos, ele passou ralando, trabalhando, com saudade. Por que é que ele estava voltando agora para casa? Pela saudade. Nada como o cheiro dos nossos familiares. A gente cresceu num ambiente, ou dentro de uma casa, quando é irmão, quando é sobrinho. Eu lembro, eu não tenho irmão, mas tenho duas famílias que me adotaram. Tinha minha mãe, eu não tinha pai, mas tinha minha mãe.
E quando eu ia para os interior, a família Marilene Montoril, com Zé Araújo, né? E a família Marques, também lá em Natal, né? Que todo dia minha mãe ia trabalhar e todo dia eu passava o dia inteiro lá nessa família Marques, né? E quando a gente é criado num ambiente, dá saudade. Eu nunca esqueci desse povo. Deu bobeira, eu tô chegando. Entendeu? Deu bobeira, eu pensei que eu era... Chego porque família é assim, a gente sente saudade, sente o cheirinho daquela pessoa que você ama. Aí, às vezes, que houve um problema, você está com saudade e esse medo, esse pavor, esse pânico é maior do que tua saudade, né? Então, ele passou 21 anos, né? Trabalhando para os outros com saudade, mas agora está prestes a reencontrar a família. Mas ele não sabe o desfecho do que vai acontecer. Porque agora ele é um homem com muito dinheiro, muitos empregados, muito camelo, muita ovelha. Mas, quando eu digo muito, é muito. Ele estava mais rico do que o tio dele. Você tem uma ideia. Mais rico do que o tio que ele trabalhava. Ele estava tão rico que o tio depois veio atrás ainda fazer uma negociação com ele. Estamos indo, tchau, e o tio voltou. Não vou entrar nem no mérito da coisa, tá certo? E ele vai reencontrar a família. A mãe estava na paz. O pai já idoso, né? Mas tinha o irmão. Bom, se ele era um homem poderoso, cheio de riqueza, imagina o outro irmão dele que ficou com a riqueza do pai todinha. E os guerreiros, todo grande homem, assim, patriarca daquele tempo, tinha grandes exércitos. Então ele imaginou, né? E para piorar as coisas, alguém chegou para ele e disse: rapaz, olha, a notícia que você está indo aí em direção para casa já chegou lá na sua terra. Já chegou lá. E segundo eu ouvi falar, o seu irmão está descendo com 300 guerreiros. Pode ser 300, pode ser 400, pode ser 500. Dependendo da... E esse irmão é aquele irmão que ele enganou. Nem roubou, não esfaqueou, não bateu, não xingou, apenas enganou. Enganou o irmão, trocou. Ainda ele preparou um prato de comida e deu ao irmão. Mas, para aquele tempo, isso era uma coisa difícil. Quem não é desse ambiente de teologia, fica difícil até de entender. Mas foi isso. Ele trocou um prato de uma coisa chamada lentilha. Ervilha. Ele deu um prato de ervilha e o outro disse: pronto, agora você nasceu primeiro. Olha, ele queria nascer primeiro, sabe? Foi essa confusão todo dia se deu nisso. Uma bobagem. Como muita coisa na minha vida e na tua vida, querido, que é uma bobagem. E que está na hora de você se desfazer do peso dessa bobagem, dessa amargura, desse rancor, desse peso do seu coração. Retire isso da sua vida. Tá, né? Essas coisas nos impedem até de... porque você não pode dizer certas coisas aos outros, fica carregando isso sozinho dentro de você, dentro da sua vida, e causa sofrimento, e causa tristeza, e chora, e eu carrego a marca dentro do coração. Carrega em você as marcas de Cristo, que lhe sara de tudo, corpo, alma e espírito. Não carregue marca dessas coisas. Bom, tá indo lá para encontrar o irmão, o cara chegou e disse: olha, teu irmão tá vindo aí com uns 500, pode ser 300, pode ser 400, pode ser 500 sobre. Ou guerreiros. Eu não estava lá, então depende da versão. Bom, e como é que as coisas eram resolvidas antigamente? Eu acho que você já assistiu muitos filmes épicos, né? Já assistiu? Esses que lá vem aquele povo tudo em montanha, esses outros aqui montanha, pronto. Então, hoje, antigamente as coisas eram resolvidas dessa forma. E ele não tinha guerreiro, ele tinha muitos bons homens, mas ele não era... Quer dizer, as ações dele não eram aprovadas, né? Ele tinha feito umas coisas ruins, mas mudou. Todo mundo tem o direito de mudar na vida. E Deus deseja mudar a minha vida e a tua vida. Deus deseja, tá certo? É porque, às vezes, a gente toma ações de acordo com a necessidade daquele momento. Aquela pessoa que não estava lá naquele momento não sabe por que é que você teve que fazer aquilo. Mas o povo julga, né? O povo julga. O povo acusa, mas não sabe o que é que a pessoa estava sofrendo e teve que fazer aquilo. Às vezes com a alma
angustiada, né? Arrependido, mas tinha que ser feito alguma coisa. Mas sempre é tempo, como teve o tempo de ter que agir de uma forma não apropriada, há tempo de corrigir isso em Deus, tá certo? Como? No encontro com Deus. E hoje você vai ter um encontro com Deus, não vai ficar vivo, tenha calma. Deus é que vai chegar à presença dele, o amor de Deus, tá certo? O amor de Deus vai chegar na tua vida, o cuidado de Deus vai te abraçar. Você vai ter um sono tão maravilhoso hoje, você vai amanhecer amanhã disposto. O que foi que aconteceu na minha vida? Cadê aquele peso? Aí o anjo levou, deixou lá nos pés da cruz, e agora você está assim, voando no Espírito Santo, livre, liberto, cheio de poder, próspero, com a bênção da prosperidade. Uma coisa boa, tá certo? Enquanto com Deus. É assim que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus, né? Então, nós temos que lidar com as nossas histórias. E se tem uma coisa, por mim mesmo, muitas coisas das nossas histórias não agradam. Não é que não agrada os outros, não. É porque a gente sabe de coisa que os outros não sabem. Essa parte é que é difícil. Tem coisa que a gente fez, os outros nem descobriram. Mas a gente sabe. Então, a gente tem que lidar com nossas histórias, né? Com as ações da nossa história, né? E muitas coisas que acontecem na nossa história que não agrada a gente foi porque a gente não estava caminhando com Deus. Estou falando da história de Jacó, mas estou falando da minha história, tá certo? Até assim, tem coisas que eu digo, meu Deus, eu podia ter morrido ali. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que, entendeu? Na juventude, eu sempre fui de uma família muito humilde, muito carente. Então, eu nunca tive as coisas que os outros... assim, os jovens iam para a festa, eu ficava na porta pedindo para entrar. Mas se não deixasse entrar, a gente arrodeava e pulava o muro do clube, e depois o vigia saía correndo, os guardas correndo atrás da gente, e a gente podia ter se machucado. Ia de pé, voltava de pé, cruzando uma capital enorme, de pé, um bocado de liso. Não pegava uma namorada, que namorada não quer caba liso e feio. Olha que coisa sem noção, né? E outras centenas de milhares de coisas que eu fiz. Aí, às vezes, me veio um pensamento intrusivo. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que tá vendo? Deus guardou, Deus protegeu. Por quê? Porque eu estava, esse momento da história, eu estava andando por mim mesmo, nos meus impulsos, né? E não era uma caminhada com Deus. Mas agora, Jacó está andando com Deus. Tá certo? Então, tem época de deixar olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, esquecendo das coisas que passaram, a Bíblia diz, esquecendo das coisas que passaram, prossigamos para o alvo. Então, esse não pode estar amarrado lá, preso, não, porque aquilo mas eu conheço quando era nova, minha menina lá na... Não, meu filho, aquilo foi outro tempo, foi outra situação, foi outra ocasião. Menina, ele sempre foi assim, não sei o quê. Você não sabe nada da vida dessa pessoa. Só ele e Deus sabe da vida dele. E Deus tem projeto lindo para a sua vida, tá certo? Deus tem história linda e vai se cumprir a história de Deus na sua vida. É porque a família... Então, deixa a família lá, com as compreensão dela, se pega com Deus. Quando eu aceitei Jesus, muita gente dizia... E eu nunca fui de dado de coisas erradas assim, de crime, de vícios... Mas muita gente dizia, porque eu assim, do Público Federal, andava com os outros da minha qualidade lá do Público Federal, e bebia, e lavar, o pessoal dizia, eu quero ver, não vai. Eu não tive pressa, por que eu tenho que lutar com essa pessoa para dizer que eu estou mudando minha vida, tá certo? Eu vou deixar Deus agir nisso. Então, gente que antigamente dizia, não, ele não passa uma semana, hoje vem se aconselhar comigo, vem pedir orientações profundas que não diriam nem com todo respeito, mas não diriam nem o padre da igreja que ele frequenta, porque é coisas que... Mas confia em mim, entendeu? Confia em mim, por quê? Porque é a trajetória da minha vida. E a parte errada, eu vou apagar. Tem como desviver o que viveu? Não tem como desviver, não tem como desver. Eu não disse a você que eu gosto de inventar a palavra, né? Não tem como desver, desouvir. Não tem como dizer, eu vou desouvir. Não tem, já foi, já aconteceu. Para frente, tá certo? Para frente com Jesus. E quem anda com Deus, ele precisa ter as práticas erradas? Não, ele não precisa enganar ninguém, não precisa roubar mais, não precisa fazer nada. Por quê? Porque está andando com Deus. Tá certo? Então, quem anda com Deus para ser melhor. Não, ele, nesse caso aqui, tornou-se uma pessoa muito rica.
Mas a regra de Deus é que você se torne uma pessoa abençoada. Tá certo? O que é abençoado? Ele diz: você terá dinheiro para emprestar e não precisará pedir emprestado. Você será cabeça e não andará pendurado como um rabo, como uma cauda, né, de cavalo, de boi, de cabeça para baixo, arrastando. Então, a qualidade de quem anda com Deus é andar em dignidade. E alguns vão enricar, não sei, talvez alguns enriquem muito, amém, que Deus abençoe você. Mas se Deus entrar com a provisão em tudo que você tiver necessidade, você não andar aflito, andar confortável, conta em dia, alimento, filho bem cuidado, saúde, glória a Deus, querido, vida que segue, tá certo? Então, nesse momento, ele não roubou ninguém, mas ele tem a esposa, tem ovelha, tem boi, tem gado. Boi e gado, porque aqui pode ter camelo, pode ter cavalo, pode ter burro. Burro era muito caro antigamente. Jumento era muito caro. No tempo de Jesus, então, se você tivesse um jumento branco, você sabia que o jumento que Jesus montou era um jumentinho branco, que nunca foi montado. Então, só reis. Por isso que Jesus montou naquele. Só reis montavam em jumentos brancos, todo branquinho, que nunca foi montado, só reis. Por isso que Jesus disse: está lá, está amarrado, nunca foi montado, é para mim, pode trazer. Chegou lá, o cara disse: não dou não. Ele disse: foi Jesus que mandou chamar. O cara sabia nem quem era Jesus. Ele disse: foi, então pode levar. Olha quando Deus quer na tua vida, tá certo? A pessoa, hein? Já foi, porque Deus quer, o cara quando vai pensar, já. Vai fazer. Não vai acontecer nada, porque quando Deus abençoa é assim mesmo, tá certo? Teve até um que reagiu, foi Faraó, né? Deus disse: aí deu ouro, deu prata, deu tudo. Aí depois o Faraó ficou assim: o que foi que eu fiz? Eu soltei o povo, ainda dei as coisas, vamos para lá, vamos matar. Aí foi atrás e morreu tudo, pronto, não adianta. Era melhor ter. Eu já deixo para lá, tá certo? Porque de Deus é abençoado por Deus, tá bem? Então ele tem esposa, tem ovelha, tem boi, tem gado, ele tem servos. Tá? Eu estou dizendo aqui o que está na Bíblia, tá certo? E tinha agora até Labão, o tio enrolão dele, tinha inveja dele, né? Que muita gente tinha. Mas havia na vida de Jacó algo que, com toda essa riqueza, prestígio, patrão dessa multidão de pessoas, uma esposa, com tanto bicho, tem coisas na nossa vida que só Deus pode resolver. E tem coisas que precisam ser resolvidas. E tem coisas que você vai resolver, inclusive, em nome de Jesus, viu? Tem coisas que você vai resolver em Deus, tá bom? Porque Deus tem poder para resolver, né? Provérbio 10, 22. Aquele texto que eu disse: a bênção de Deus não acrescenta dores, mas já é outro versículo. Essa que eu vou dizer aqui, que eu anotei, é Provérbio 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, a bênção de Deus, ela não vem acompanhada de ansiedade, de medo, de rancor, de sofrimento, de peso. Gênesis 26, esse Jacó, um dia ele foi jovem, e ele, o pai de Jacó e Esaú, chama os patriarcas, né? São os primeiros da tradição hebraica. E era um povo que eles tinham uma ligação com Deus tão profunda que todos esses patriarcas, quando faziam plantações, a Bíblia diz que eles colhiam 100 vezes mais que as outras pessoas. E a Bíblia tem um versículo que diz assim: então vereis a diferença daquele que serve ao Senhor. Querida, a vida é muito difícil, a luta é grande. Então, não é que Deus esteja ali disponível como uma coisa numa prateleira, mas Jesus disse que ele é o ajudador. E você não quer a ajuda de Deus, você não procura Deus, você não se alimenta de Deus, você não se fortalece em Deus, sozinho é muito difícil. Esses fatos, esses registros que estão na palavra de Deus,
é para que a gente coloque esse padrão de vida na nossa vida. O Salmo 127 diz: Deus dá a seus amados. Filipenses 4:12 diz, foi Paulo que diz, né? Eu sei estar abatido, sei estar em abundância, sei estar em fartura, sei estar com fome. E ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A função do pregador é pregar a palavra para você se fortalecer, para você encontrar o caminho, para você direcionar a sua vida em direção, no sentido correto daquilo que Deus quer para a sua vida, para que você seja guardado, para que você seja sarado, entendeu? E se você tiver, como Paulo disse aqui em Filipenses, se você tiver em Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aí você não entende por que aquela mocinha, ela não desiste, como é difícil. Você olha lá, e o seu carro, você homem, você mulher, no seu emprego, nem é tão sofrido, mas aquela pessoa é batalhadora. Você vê que ela sai do emprego, ela tem que ir muito mais longe do que você, ela tem que chegar em casa e pegar os meninos dela, igual minha mãe fazia comigo, deixava nas casas para quando voltar me levar para casa, ainda tinha que brincar comigo, ainda tinha que dar comida a mim, ainda tinha que botar para dormir, e ainda tinha que fazer o comer do outro dia, e quando pensava que não, dava um cochilinho e já tinha que meter o pé na estrada. E você sabe por que essa pessoa não desiste, não desaba, não para, e não morre em pé e some? Porque pode todas as coisas em Deus que fortalece. Tá certo? Isso aqui é diferente da... A gente vive hoje ensinado todos os dias a ostentação. Hoje foi... houve um negócio com a influência hoje que ela incorreu em crime federal e eu sei qual foi o problema dela. O problema dela é que ela fez aquilo para ostentar. Você vê pessoas da periferia. Eu vim de um ambiente, como já falei, quem me segue e vê meus sermões, que seja nas igrejas, nos aplicativos, na rádio, eu vim de uma vila que era 9 casinhas de madeira. Então eu sei as dificuldades de sair. Só que eu vim de uma geração que a gente não ficava apreciando. A gente olhava, fulano tem, eu não tenho. Como eu disse, eu não tinha dinheiro para ir para a festa, tá certo? Eu não tinha dinheiro para... eu não tinha dinheiro para comprar cigarro, a gente pedia cigarro, tá certo? A gente não tinha dinheiro para entrar nas festas, a gente não tinha... Mas a gente conseguia ser feliz, tá certo? Só que hoje ficam toda hora jogando em cima de você, é uma ostentação, você tem que ostentar, você tem que ser assim, seu padrão é esse, e você não consegue puxar para cima porque você está se aplicando mais a parecer aquele outro, que eu não sei se realmente essa pessoa é aquilo que ela apresenta. As pessoas hoje vivem a vida da telinha, né? Você vê uma pessoa na telinha e acha que a vida dela é aquilo ali, aquela ostentação, e começa a se esforçar por projetos que busca se alinhar com a imagem daquela pessoa. Não é a tua vida, tá certo? Não é a tua vida. Tem pessoas se sacrificando contra a própria saúde. Antigamente, essa pessoa se sacrificava contra a saúde pelos vícios. Hoje é o culto, né? O culto de Édipo, né? O culto da... E as pessoas fazem tudo para se apresentarem mais. E você já é uma pessoa linda, você é uma pessoa maravilhosa, você tem que se cuidar, mas você não pode desejar aquilo que o outro apresenta 24 horas. O meu celular, então, eu adoro comprar besteira. Eu tenho 4 netos, filhos e esposa, e eu não tenho irmão, né? E não tenho mais mãe. Então, eu adoro gastar dinheiro com os outros. E o meu celular é especialista em ficar 24 horas por dia me oferecendo coisas que eu não quero, mas fica lá. O próprio YouTube, eu vou falar isso com muito prazer, o YouTube 24 horas por dia me oferecendo joguinho, tigrinho, raposinha, ursinho, não sei o quê, e eu escrevo lá, dizendo que não 24 horas que eu estou ao vivo no YouTube, por isso que eu tenho prazer de dizer, tá certo? Fica oferecendo coisas, eu não preciso daquilo. Eu não preciso disso para ser feliz, para me divertir. Tá certo? Eu me divirto em Cristo, eu me divirto indo à natureza, eu me divirto indo ao mar, aos lagos, às fontes,
a casa de Deus. Tem muitas maneiras, né, de eu buscar essas coisas, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, a ostentação de hoje. Você vê, Jacó tinha isso tudo, mas ele não estava ostentando. E tem pessoas que não têm uma vida tão sofrida e quer ostentar, né? Estava fazendo uma pesquisa de quantas pessoas têm esse aparelho que é muito requisitado aqui no Brasil, né? Eu não gosto desse aparelho. Sinceramente, eu tenho um, porque minha filha me deu, eu tenho. Mas eu não gosto. Mas é um sinal de ostentação a pessoa ter aquilo, né? E se privar de coisas que lhe fariam tanto bem, né? Porque a ostentação de hoje tem que ter aquilo. Aí vem um jovenzinho com 5 moços atrás dele num carrão conversível e bota uma música de funk e faça isso, não sei o quê, pá, e lá vai. E aquilo é uma mensagem de ostentação que... Certo? Então, o foco da gente é crescer de forma sustentável e irreversível, crescendo em Cristo, crescendo em Cristo, crescendo em Cristo, prosperando em Cristo, abençoado em Cristo, tá certo? Tua caminhada. E os erros, bom, vai consertando, tá certo? Cada ocasião que Deus proporcionar, vai consertando. Né? A bênção de Deus não acarreta dor, não traz dores. Vou já terminar. Jacó, Esaú tá vindo aí, né? Bom, ele já vinha com medo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O Salmo 37 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, as notícias podem ser difíceis, mas você tem que saber com quem você está andando. Você tem que saber que maior, a Bíblia diz, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Ele estava, para destruir? Não, ele não estava com o exército. Quem vinha com os guerreiros era o irmão dele. Ele estava com a família dele, as ovelhas dele, os animais dele, lá vai. Essa versão aqui diz que era 400 homens. Bom, se vem um irmão seu e você junta 400 homens, eu acho que dá para a gente imaginar que não deve ser coisa muito bacana não, né? E ele vai com quem? Esposa, animal e o medo. Né? Quando eu olhei isso aqui, um homem tão rico, a esposa dele era bonita, porque quem trabalha 21 anos para casar com a mulher é porque ela era bonita. Então ele tinha uma esposa linda, a outra, não sei se era linda ou não era linda, não sei, porque naquele tempo podia casar. Tá certo? E filhos e netos prováveis já eram maduros. E muitos animais, riqueza, 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 riqueza. Então, quem vê uma pessoa assim, inveja essa pessoa. Mas você invejaria a dor dele, o medo dele? Tá entendendo? Porque às vezes você é um inconformado. Porque eu vejo os caras lá na empresa, todo mundo chega naquele motão, o roncado da bicha, né? Outra semana vai de carro, na outra semana tira foto lá na ilha de Fernando Noronha. E eu conheço tantos lugares muito mais lindos também, por sinal. Eu conheço muitos lugares maravilhosos, o Brasil é lindo. Tá certo? Então, você às vezes inveja a vida de uma pessoa, mas você não inveja o medo dele, né? As dores dele, os temores dele. E tem. Tá certo? Pode sorrir na câmara, pode sorrir quando está no baile, pode sorrir quando está na sociedade. Todo mundo tem seus medos, seus temores. Tem seus secretos, seus segredos. Só não tem segredo para Deus, né? Eu já vi homens muito poderosos e dizendo a mim, berrando, que não conseguia dormir de noite. Uma vez o meu carro quebrou e eu vim escutando um disco de um cantor que chama Chaga Sobrinho. E ele canta alto e eu me rasgando para subir a voz. Ele é um tenor bem afiado e eu já sou meio barítono, uma voz mais grossa.
Mas o carro estava fechado e eu sozinho, então vamos cantar para Jesus. E ele cantando, eu louvarei, eu cantando, e aí quando pô, aí explodiu o motor. Na época era um Vectra, muito bonito, o Vectra lindo, lindo. Pô, meu Deus, o que foi isso? E ele era cheio de computador. O bicho avisou tudo que não foi o defeito dele. Ele é que não estava nem aí. Ele soltou a mangueira da água e ele rodou seco, mas explodiu, destruiu mesmo o motor dele, que ferveu a pintura do capô do carro. E eu disse, Jesus, não me deixa aqui não, minha esposa está tão distante, eu aqui numa estrada quase 5 horas da tarde, essa estrada fica muito perigosa de noite. Se vier uma pessoa no carro e alguém botar uma arma, apontar para esse carro, o cara passa por cima, não para não. É muito arriscado lá, então lá todo mundo de pé embaixo. E eu disse, Jesus, não me deixa aqui nesse campo, não. Daqui a pouco vai anoitecer, eu não tenho nem como empurrar esse carro. Ficou assim, metade na estrada, ainda um pouquinho, e a metade na beira, e eu já pensando, quando escurecer, cheio de caminhão para lá e para cá. Deus eu não fiquei 10 minutos, parou um carro, deu ré, e meu Deus, aí daqui a pouco desceu, era o motorista. E o proprietário do carro abriu a porta e ficou olhando pelo lado direito, e o motorista disse, foi o quê? Eu disse, eu não tenho a menor ideia, querido. Explodiu. Pum! Aí disse, abriu aqui, aí disse, ligue só a chave. Ligou, disse, nem ligue. Você ferveu o motor. Aí eu digo, deve ter sido, rapaz. Eu vinha curtindo, cantando, feliz da vida. Aí, se tem corda, então não. Ele disse, fica aqui. Aí foi na cidade, uns 8 quilômetros, voltou, comprou lá uma corda, um caminhoneiro. 5 e pouco, no interior já estava fechado. Encontrou um caminhoneiro, disse, o senhor vendo um pedaço de corda? O cara disse, vendo. Tem umas cordas aqui, tem umas que eu uso até para armar rede. Aí, quanto quer? Quantos metros? Aí o cara disse, não, a pessoa parece, não, pode pegar aí, mano. Aí deu a corda do homem e ele voltou. E aí, enquanto ele foi que voltou, encostou na frente do carro, o proprietário do carro desceu e era o dono de uma indústria de trigo. Daquele que faz farinha de trigo. Eu sei o nome da companhia, mas eu não posso dizer, tá certo? Uma pessoa... Rico não, viu? Só uns tantos. Mas muito. Não é pouco assim esse tanto que você está pensando, não. Aqui em Natal tem... eu acho que aqui em Natal é Ouro Branco. Aqui em Natal, que eu digo, é a cidade onde eu fui criado, né? Que fica num bairro que fica entre a Ribeira e as Rocas. É toda a quarteirão ali perto do porto, é tudo dele. E os silos são verticais, enorme. Aí enche os navios. Aqueles caras têm dinheiro, o nome já dizendo, Ouro Branco, entendeu? E esse era de uma indústria que é conhecida nacionalmente. E depois ele foi me contar algumas coisas da vida dele. Eu digo, meu Deus, uma pessoa tão rica e você não vai saber nunca quem é, então não tem nem como você... E o daqui de Natal eu não conheço ninguém de lá, então era uma pessoa de fora, muito, muito, muito distante. Eu não sei nem... Não sei, que depois ele me disse para onde estava indo. O fato é que Deus chegou e levou ele, e ele me rebocou até a cidade onde eu estava indo. Chegamos lá de madrugada. Ainda pagou janta para mim, que ele tentou até com dinheiro. Eu digo, pagou janta, pagou suco, pagou tudo, ainda... Maior paciência do mundo, tá certo? Então, às vezes você vê uma pessoa ostentando e não sabe a dor que aquela pessoa carrega dentro dela, né? E a dor, muitas vezes, é por conta do passado da gente. Mas Deus não é seu passado. Deus é seu futuro. Guarde bem isso na sua cabeça. Deus não é o seu passado. O nosso passado já passou. Deus não está no passado, tá certo? Ele diz, eu sou ou serei. Sempre é assim. Eu sou ou serei. Deus se apresenta assim. Eu sou ou serei. Deus está sempre no presente e no futuro. No passado já passou. Então, o teu futuro, por isso que diz, o teu futuro está em Deus, né? E ele vai no canto Peniel, né? Nesse canto lá, ele se agarra com o anjo e diz, olha, eu só solto quando dá minha bênção.
Ele queria ser abençoado. Ele tinha muita força de vontade na vida, ele queria ser abençoado. Ele se agarrou com o anjo, aí o pessoal diz, lutou com o anjo. Não tem como você lutar com Deus, não tem como você lutar com Jesus, não tem como você lutar com o anjo. Não tem, porque um anjo só uma vez, Deus autorizou, aí mandou um anjo. E você pode procurar na cultura persa de hoje. Sabe onde é o persa, pastor Marcon? No Irã, tá certo? Ou na cultura árabe, né? Esses escritos estão tudo lá. Isso aí não é fato, uma narrativa, uma fábula. São coisas que acontecem. Um anjo só numa noite matou 185 mil pessoas. Tá certo? A espada. Então, não é uma coisa boa lutar com o anjo. Mas ele se agarrou com o anjo. Ele segurou lá e disse, eu não solto. Aí a Bíblia chama de lutar. E até o anjo disse, você lutou com Deus. Não dá para lutar com Deus. Mas foi o jeito que o anjo falou, né? Ele se agarrou. Então, hoje é noite de você se agarrar com o anjo, se agarrar com Deus. Eu quero minha bênção. Entendeu? Você não está pedindo nada demais, é seu direito. Deus quem disse. Tá certo? Deus quem fala. Jesus falou isso, né? Temos livre acesso ao Pai. Sermos abençoados, sermos curados, sermos sarados. Eu estou precisando disso, Jesus. E se Deus é autor e consumador de todas as coisas da nossa vida, tá certo? O princípio, ele é o alfa e o ômega. É de onde todas as coisas são projetadas na nossa vida. Então, se a gente não conseguir nele, a gente vai conseguir em quem? Então, Jacó não teve dúvida. Olhou assim, se é ali mesmo. Tá certo? Ele pegou, passou o Ribeiro, passou a família dele, guardou todo mundo no canto assim, enquanto o outro vinha marchando com os guerreiros lá, e disse, eu vou ali conversar com Deus, né? Teve um momento com Deus, e na verdade, a luta dele era na alma dele. 21 anos, né? A alma dele aflita. Eu não sei quanto tempo tua alma está aflita, ansiosa, temerosa por uma situação. Então, a luta é interna. O lado de fora é desconhecido para você, mas não é desconhecido para Deus. O lado de fora não é desconhecido para Deus. Tá certo? Então, a gente tem temor do que a gente desconhece. Qualquer barulho que você não saiba significar esse barulho, é espanto, é mal assombro. Quando cai o negócio, foi a bacia da louça, eu não vou nem olhar. Quebrou amanhã, eu olho. Tá certo? Mas cabrum, aí você não tem nada do lado de fora. Que faça cabrum, você meu Deus, aí fica todo arrepiado, porque o desconhecido causa essas coisas. Mas o desconhecido é desconhecido pra gente. Deus é onisciente, tá certo? Então, ele está com temor. É justificável? É justificável, é justificável. Tem solução? Tem solução para Deus, tá certo? Em Deus não há impossível. Não existe impossível. É impossível. Não, essa palavra de Jesus disse, não conheço não, né? Por quê? Não, porque eu só conheço o que faz sentido na minha vida. Então, a palavra impossível para Jesus e para Deus não faz sentido, ele não pode tomar conhecimento, tá certo? E para você, tudo é possível que crê, tá certo? Então, é possível para Deus e é possível para Deus, para você, tá certo? Então, ele se agarrou, né? Agarrou o anjo, como quem diz assim, eu preciso de Deus, algo que entra aqui dentro, porque as outras coisas ele tinha. Ninguém está falando de uma pessoa mal-sucedida que mora na periferia, numa comunidade, numa favela. Era um cara que, como diz no interior, que tinha as coisas, mas ele precisava de algo muito maior dentro do seu coraçãozinho, né? E Deus vai chegar no seu coraçãozinho naquilo que você está precisando. Essa semana eu estava escrevendo um sermão e me ocorreu isso, que você reflita cada vez que você está ouvindo a palavra de Deus, cada vez que Deus ministra na sua vida, os saltos de qualidade que Deus dá na sua vida. Botaram um negócio aqui maravilhoso, mas eu não tenho como ler, porque eu sou velho. Aleluia! Qual é a outra opção? Não vou dizer, você sabe qual é a outra opção, então eu prefiro envelhecer. É muito legal envelhecer. E se for feliz assim, você fica, tá certo? Eu não solto enquanto não me abençoar. Esse agarrado dele aqui não me deixe, não me deixe, Jesus, antes de curar o que está aqui dentro do meu peito. Não me deixa, não. Tem um hino que fala, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor.
não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Pensando bem. Lindo esse hino, tá certo? Então, a tua vida não é o que os outros pensam. Nesse momento, a família dele estava pensando, Deus guarda meu marido, os filhos, Deus guarda meu pai, os empregados dele, Deus guarda meu patrão, os animais, olha, guarda ali quem cuida da gente. E os outros, a gente vai pegar ele e vamos vingar dessa vez, né? A tua vida é o que Deus pensa a seu respeito, tá certo? A tua vida é a solução que Deus tem para você. A construção, o decorrer da vida é assim, percalços, é em cima, é embaixo, é dificuldade, a gente acerta, erra muito, né? Eu tenho por mim mesmo esse cabelinho branco, a gente erra muito, a gente é propício a errar. Desde bebê a gente tem esses impulsos de errar, mas Deus vai consertando, tá certo? E hoje é noite de consertar. A Nebe até no inglês assim, ó, tem uma palavra para você, não desanime. Já viu essa palavra? Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Outro dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Foi, minha filha? Mas Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai curar seu mundo. Ele está enviando o controle para sua alma. Gênesis 32, 30. Vi Deus, minha alma foi salva. Então, ele não saiu dali um leão de academia, né? Ele saiu, na verdade, o texto diz que ele saiu como uma ovelha machucada, né? Porque o anjo precisava disso, olha, ele estava amanhecendo. Eu não sei por que o anjo tinha que ir embora de manhã cedo, né? Eu não tenho nem ideia. Diz que já na alva, o anjo, né? Quando estava amanhecendo, o anjo disse, olha, está amanhecendo, eu tenho que ir. Eu não sei o que o anjo tinha que fazer, mas ele não soltava, o anjo disse, olha, vou lhe abençoar. Mas aí tu tocou na coxa dele para ele soltar, ele não soltou de jeito nenhum. Tocou na coxa e rompeu o ligamento da coxa dele. E ele vem lá, né? Não é um leão que saiu da, né? Ele saiu daquele lugar, o homem abençoado, a mulher abençoada. Ele saiu com a certeza que podia vir o que viesse, Deus ia proteger ele. Ele não saiu dali, o anjo nem abriu a boca e disse, pode vir, irmão, Esaú com 400, agora que eu vou botar mais 10 anjos aqui do seu lado, vai ser espada para todo mundo. Não. Ele saiu dali com a certeza que o controle da vida dele estava na mão de Deus e podia vir 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, você não será atingido, né? Toda ferramenta preparada, todo laço passarinheiro, toda armadilha, todo pensamento, toda má fama, tudo que foi orquestrado no passado, tudo que você está imaginando de ruim, agora está no controle de Deus e o anjo estou indo. Quando Deus se recolhe para o seu santo lugar, a solução já está estabelecida. Já está resolvida, ele já está vendo, não está não, mas ele tem essa convicção no coração. A função do pastor Marconi Teixeira. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós somos o programa Dias Melhores, tá certo? Ele sai dali com a certeza no seu coração, né? Ele não sai dali, estou pronto para enfrentar o exército que está vindo ali. Não. Ele sai dali com a paz e o conforto, tá certo? Como o pastor Marconi está pregando para você agora. Para você ter paz e conforto, tá certo? Segurança, tranquilidade de alguém que é guardado em Deus. Chegou aquela hora maravilhosa. Levanta a mãozinha, fecha os olhinhos e diga, eu sou guardado em Deus. Diga, eu sou guardada em Deus. Diga, eu sou guardado em Deus.
Diga, eu sou guardado em Deus. Minha família é guardada em Deus. Meu filho é guardado em Deus. Minha filha é guardada em Deus. Meus pais é guardado em Deus. Ah, meu emprego é guardado em Deus, que eu estou com tanto medo. Bom, é noite de encontro com o anjo de Deus, tá certo? Então, o teu emprego é guardado de Deus. O teu comércio é a banca do cachorro quente, está guardado. Eita, glória! Amém? Está guardado em Deus. Só eu sei lá em casa, pastor. Tá guardado em Deus. Júnior Araújo, um beijo, meu irmão. Eu falei agora aqui uma mãe que me adotou, é a mãe dessa pessoa que eu falei agora, mandando um beijo. O Júnior Araújo, ele era o primo rico da família e eu era o primo pobre, que ficava na casa dele lá. E eles me recebendo com todo carinho, eu amo muito eles. Ele entrou aqui. Então, a paz, quando a gente tem esse encontro, tem um encontro que 3 homens entram numa fornalha. E essa fornalha simboliza as circunstâncias difíceis da vida da pessoa. A pessoa está, né, a coisa pegando fogo, mas você tem um autocontrole em Deus. Sabe quando o rei olha e diz, eu joguei quantos lá dentro? O cara disse, você jogou 3. Ele disse, como é que eu estou vendo 4? Não sei, seu rei. E o outro que está andando parece um rei, parece um anjo. Então, o que Deus está colocando na tua vida, não é que imediatamente, paulatinamente, você vai ver, a solução vai chegando na tua vida, tá certo? A fornalha vai... Por quê? Porque Jesus está com você, porque Deus está com você, tá certo? Por que eu sei disso? Porque ele me botou para falar hoje de noite. Então, é porque ele quer que você saiba disso, tá certo? Não vou te soltar até que me abençoe, né? Ele já era rico, era poderoso, todo mundo queria ser ele, né? Ter as coisas é diferente de ser abençoado, tá certo? A minha função hoje aqui é lhe abençoar. E se você vai ter coisas, muitas coisas, em nome de Jesus, é outra coisa, né? É outra. Mas o que eu quero aqui é que você esteja e seja abençoado em Cristo Jesus, tá certo? Aí, no meio da confusão, lá no meio da briga, aí o anjo pergunta, como é seu nome? Aí ele diz, meu nome é enganador, Jacó. Aí o anjo disse, olha, eu vou mudar o teu status social. A partir de hoje você vai ser Israel. Bom, ele já tinha as coisas, mas o nome dele não era legal. Então Deus não mudou só a história de Jacó. Deus não vai mudar só a tua história. Ele vai criar uma nova identidade para você. Não é maravilhoso isso? Tá vendo, minha filha? Tá... Levanta a mãozinha e diga amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, diga amém. Tá certo? Qual é o seu nome? Me chamo Jacó, enganador. Você não é isso. Por que você chama assim? Não, foi que me deu. O povo me chama assim. Não, você não é isso. Eu vou lhe dizer o que é que você é. Você é Israel de Deus. Pronto, é isso que Deus mandou dizer a seu respeito, tá certo? E você é o que Deus diz que você é. Não é o que o povo diz, tá bom? Estou encerrando, tá certo? O que o mundo diz que você é, não. Você é o que Deus diz que você é, tá certo? O rótulo que o mundo coloca aí não funciona não, né? O mundo só julga e acusa. Deus perdoa e permite paz, tá certo? O mundo acusa, Deus perdoa. Né? Você não é uma palavra mal, você não é uma palavra errada, que um marido falou, que uma esposa falou, que um professor falou, que seu patrão falou, que sua mãe, seu pai, seu chefe, seu gerente falou, um xingamento. Você não é essas coisas. Você é o que Deus diz que você é, tá certo? Então, Deus tá movendo o interior dele, né? Restaurando a vida dele. Aqui eu botei transformando a dor, né? Salmo, a minha arara agora. Salmo 14, Salmo 147, 3. Tá certo? Seu nome será Israel. E tocou a coxa dele, como ele falou, né? E ele vem, então, ele parece estar mais forte? Não. Ele parece estar mais poderoso? Não. Mas ele está cheio da presença de Deus.
E quando ele vai retornando para o arraial, muita gente olha e diz, aquilo é Jacó? Não é, não é. E é impossível ter um encontro com Deus e andar da mesma maneira. Então, ele volta. E o encontro, pastor Marconi, realmente, aí quando ele volta, pouquinho tempo, o dia amanheceu, quem chega? O irmão dele. E onde ele pensou que ia ser aquele estrago, aquela batalha maior do mundo, o que aconteceu? O irmão veio correndo, pulou do cavalo e foi até ele, beijou e abraçou, tá certo? Os sinais que Deus prepara para a minha vida e para a tua vida são bem maiores e melhores. Nós somos o programa Dias Melhores, eu sou o pastor Marconi Teixeira, e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz. O que é, Glória, que você está gritando, minha filha? Você estava caladinha.